Olá aos amigos do canal Academia Olímpia. Hoje nós vamos conversar um pouco, vai ser mais um comentário, gente, né? Que eu acho que é extremamente cabível. E vou fugir um pouquinho do processo que eu estava fazendo de trazer a elucidação do caso do OVNI, né? Meio parte a parte, no intuito de fazer as pessoas principiantes, né, nesse assunto entenderem o que está acontecendo, né? Mas quando eu falo para vocês que conforme a gente vai estudando esse tipo de assunto, a gente tem outra conotação das notícias que a gente ouve, né? Então, sabendo da questão do controle global, do plano, que acho que um dos últimos programas que eu fiz foi o Blue Beam, né? Que é o teatrinho para desavisados. E como que a gente chegou nisso aí, né? A gente chegou nisso aí pesquisando fundo muita coisa. E que nem eu brinco com alguns amigos, né? Eu só queria saber dos discos voadores, só queria saber se tinha vida lá fora, como é que os caras eram. E de repente o cara descobre um universo que nos rodeia, né? A qual nós estamos inseridos, um contexto ao qual nós estamos inseridos que não tem como fugir dele, de certa forma. E não é agradável essa descoberta, pessoal. Não é agradável mesmo. E às vezes a gente fica no nosso subconsciente, né, naquela esperança, na questão do positivismo, de achar que... E continuo realmente acreditando nisso, que em algum momento nós temos que ter uma melhora, a gente vai ter que ter uma superação desse momento que nós estamos passando. Só que o momento que nós estamos passando, ele tá difícil, né? E daí as pessoas que estão vendo a crise aí fora estão dizendo, Luciano, não, a gente está vendo como é difícil. Não, pessoal, quem está só olhando para a crise, achando que é crise e não tem noção do que está por trás dessa crise, sabe, está assustado com a crise em si, mas quem sabe o motivo da crise fica muito mais assustado. E agora, Luciano, mas aí tu vai falar para as pessoas, aí tu está apavorando todo mundo, né? Não é o meu objetivo, de forma alguma. A minha intenção era vir aqui e dizer, olha quanta coisa boa está acontecendo, olha que mundo maravilhoso, sabe? O meu desejo mais profundo seria realmente esse, mas por enquanto não é essa notícia que a gente pode dar. Pintar um universo perfeito, coisa e tal, enquanto ele não o é, e justamente enquanto as pessoas ficam acreditando que esse universo que tá tudo certo, por aí, então ninguém vai fazer nada para mudar. E enquanto não mudar, a gente vai continuar com os problemas se agravando cada vez pior, até que ponto vai levar tudo isso, né? Então, gente, ok. Quando a gente fala no controle global, nesse controle universal, por cima dos governantes, né, é uma realidade. Então as pessoas que estão vendo essa crise acontecer, estão vendo, mas como que o governo vai tomar uma decisão tão impopular, né, de aumentar os salários dos servidores, como foi noticiado hoje de manhã, que o Temer, o nosso presidente, ontem, né, junto com a bandidagem toda lá, né, eles resolveram que eles vão aumentar o salário deles lá e tal, vai dar um efeito cascata, vai poder aumentar todo mundo, aí é aquela velha, sabe a maneira que eles passam eles passam maionese para te empurrar qualquer tijolo goela abaixo? Entendeu? Eles passam um pouquinho de manteiga nesse tijolo e te empurram goela abaixo. Qual foi a manteiguinha? Dizendo que eles vão abrir mão do auxílio moradia. E aí então tu vai ver que o custo desse aumento de salário deles vai custar bem mais pro país, vai ser uma coisa ridícula, absurda. E eles sabiam disso. Então eles diziam, eu tô abrindo a mão desse direito aqui, eles vão ganhar 2 vezes mais pelo outro lado, acho que eles são bobo. Tu entende? Mas assim, ó. E da onde que vem esse tipo de coisa? Não é só da cabeça deles, não é só, sabe? Isso vem de encontro a uma série de coisas. Então, quando a gente diz que eles são controlados e eles são obrigados a fazer esse tipo de coisa, né? É porque eles estão lá, porque quem colocou lá, colocou já pessoas mau caráteres e corruptíveis, né? Pra poder fazer com que eles fizessem as coisas erradas, para depois ter o argumento para chantageá-los. Então isso, mas como que começa essa folia toda? Como que chega a esse ponto? Vamos voltar lá atrás na denúncia do Edward Snowden, quando eles falam que a CIA americana estava espionando todo mundo, né? Já que nós tocamos na CIA, a gente já sabe que não é de hoje que a CIA, de acordo com os interesses americanos, vem aqui e atua. A gente sabe eu já fiz um programa sobre isso, a questão do governo do João Goulart, quando o pessoal veio lá de fora, né? Tinha um golpe de 64, que eles dizem, se não me engano, que tinha um cara de fora que organizou todo esse golpe, era um cara lá um americano, né, que era embaixador aqui,
e era lá no tempo do John Kennedy, enfim, né? E a gente descobriu que a CIA naquela época já implantava notícias mentirosas nos jornais, difamando candidatos ou coisa e tal, e manipulando a situação de acordo com os interesses deles. Então eu estou falando de 64, faço umas contas de quanto tempo eles infiltram os agentes dele nos governos, não só no Brasil, ao redor do mundo inteiro, e eles fazem o que eles querem. Entendeu? Então, para quem tá meio viajandão ainda e não tá sabendo o que tá acontecendo, para situar vocês um pouco assim, ó, de como chegou nesse ponto e de como porque assim, ó, não fui eu que descobri isso aí. Eu simplesmente ouvi um cara chamado David Icke, né, há muito tempo atrás, explicitar esse comportamento, essa metodologia, esse protocolo, né, porque isso na verdade é um protocolo que os caras têm de desestabilizar economicamente, socialmente e politicamente os países para depois poder entrar e conquistá-lo e fazer as negociatas como eles querem, tá entendendo? Então antigamente se usava as armas, né? Antigamente o pessoal ia lá com as armas e coisa e tal. Hoje eles são mais sutil. Hoje eles não saem matando todo mundo. Hoje eles fazem a própria população clamar por uma pseudo-ajuda ou por uma pseudo-solução, que na verdade eles criam um problema, sabendo que o povo vai ficar desesperado, clamando por uma situação, deles aparecem com a solução porque eles são os salvadores da pátria. Só que essa solução sempre vai fazer eles com que eles mantenham o controle sobre o povo. Ou seja, detona o povo de novo e eles vão se dar bem. Então o que parece ser bom pro povo não é pra eles. Só que o povo que tem que pedir pra parecer que somos nós, que é uma pseudo-democracia. Então o David Icke explicou direitinho como é que funciona, como é que os bancos fazem os trâmites pra destruir economicamente. Tu entende? Então assim, ó, eu vi isso há muito tempo atrás, a gente fica, não, mas será? E ao longo dos últimos anos eu percebo que esse cara está absolutamente certo. E essa metodologia, né, de quebrar os países, que isso a gente pode ver também lá dentro do Arte da Guerra do Sun Tzu, que é o dividir para conquistar. Então isso é uma estratégia de guerra, tá entendendo? Para facilitar o agressor, o domínio sobre enfim, né, sobre os controlados. E aí são todos os países. Então o objetivo dos controladores é transformar o Brasil que nem numa Venezuela. E como é que eles estão fazendo isso e aonde começou isso? Então lembram quando o Barack Obama veio fazer uma visita ao Brasil e a Dilma Rousseff foi lá e, né, meio que botou o dedo na cara dizendo: como que vocês estão espionando nós aqui? Que história é essa? Aí o Barack Obama vai lá e pede pra CIA que os alvos sejam identificados, né? Que as investigações que a CIA fizesse, eles teriam que dizer: mas quem vocês estão investigando? Né? Ou seja, quem são os alvos da investigação? Que daí era para ver realmente, por exemplo, por que um país que não... O pretexto que eles usavam para esse tipo de investigação era a segurança do país, dizendo que assim eles conseguiriam identificar com facilidade os focos de terrorismo, né, dos anti-americanos ao redor do mundo, coisa e tal. Balela, porque o próprio Edward Snowden conta que porque ele denunciou, porque ele era o agente desse processo, né? E daí quando ele percebeu que tinha países que não tinham o menor histórico, não tinham a menor chance de ser agressores dos Estados Unidos, estavam sendo espionados também, ele se deu por conta que o negócio do terrorismo era simplesmente uma desculpa. E aí quando a gente junta o depoimento do Edward Snowden, que ficou extremamente ao redor do mundo, ele ficou famoso, né, coisa e tal, por causa do escândalo das denúncias que ele fez, por que um cara chamado Aaron McCollum, que fez as denúncias do falso ataque, porque ele era o soldado que fez um desses falsos ataques, os false flags que eles chamam, né, ataque de falsa bandeira, ou seja, eles atacam um país como se fosse um outro país para provocar a guerra entre eles, e são os americanos, né? Ou seja, alguns do exército americano, na verdade, a gente fala muito dos Estados Unidos, mas não é só o país Estados Unidos. Esse comando oculto manda no globo todo, né? Então, se as denúncias do Aaron McCollum tivessem sido tão ouvidas, e eu tenho 5 ou 6 programas do Aaron McCollum aqui no meu canal, das denúncias que esse cara fez através do Projeto Camelot, né, o programa lá da Carrie Cassidy e do Bill Ryan. E mesmo eu tendo falado 2, 3, 4, 5 vezes, eu falei de novo: ó, gente, vão lá e assistam, eu vou ver o número de visualizações, e eu não sei porque as pessoas não estão interessando, parece que só eu e uma meia dúzia conseguiu enxergar a importância do depoimento desse cara.
Ou eu entendo também que talvez seja um pouco chato, porque quando caiu essa história do Aaron McCollum na minha mão, eu já tinha um conhecimento de ufologia bem grande, então muitas das coisas que ele está falando eu já conseguia assimilar. Agora, quem está entrando agora e chegando agora, eu acho que ele vai falar muita coisa que talvez seja chato para a pessoa, porque né, não consegue fazer as conotações e aí tu fica ouvindo e tu não entende, também desestimula. Então talvez seja por isso, né? Mas eu insisto que as pessoas deveriam ouvir os depoimentos do Aaron McCollum falando sobre os ataques de falsa bandeira, né? E ele foi um soldado que participou, então é gente lá de dentro que viu a coisa acontecer, vem pra fora e tenta contar isso aí, e aí meia dúzia de pessoas ouvem, coisa e tal, né? Mas então, quando tu junta o depoimento do Aaron McCollum, do procedimento de como eles fazem, né, dos false flags, do dividir para conquistar, de como eles se metem, depois os depoimentos que foram bem mais divulgados mundialmente do Edward Snowden, né? Aí quem está por dentro do assunto OVNI simplesmente vai... o David Icke cantou essa pedinha lá atrás, ele falou como é que era o modus operandi e tá vindo tudo na cara, não vê quem não quer, tá explícito. Tá explícito, sabe? Tá tão explícito quanto um sítio de Atibaia, tá tão explícito quanto uma mala de 500, um apartamento com 500 mil, não sei, milhões, não me lembro quanto tinha lá dentro do apartamento do cara, lá é uma fortuna, 50 milhões, nem me lembro mais. Enfim, tu entende essas coisas que tá lá, é evidente, tá a prova, tá tudo. Não, mas não é o que parece, porque não é bem assim, a mala de dinheiro com a corridinha, não é o que parece, o Aécio é inocente. Então, cara, é assim, ó, as coisas estão explícitas na nossa cara, não vê quem não quer. Não vê quem não quer. Tá entendendo? Então, assim, ó, naquela época do Edward Snowden, que a Dilma, né, era a nossa presidenta antes do impeachment, e foi lá e colocou a mão do Barack Obama dizendo: como que estão nos espionando? Que história é essa? Isso não pode parar de parar. Ficou aquela saia justa entre os dois, né? E daí o que acontece? Como é que é o modus operandi já cantado pelo David Icke? Os caras lá de fora dos controladores, né, sejam americanos, seja geralmente o pessoal da CIA, né, que são os mais em contato com... Eles vão lá, eles infiltram as pessoas dentro do governo e através desse sistema de espionagem que eles têm, que eles conseguem ver a tua câmera de telefone, né, eles acionam a tua câmera do telefone, eles veem tudo que tu tá vendo perifericamente ao teu telefone. No caso, eles não pegam nessa no meu computador porque a gente coloca uma fita isolante em cima da webcam, né, porque a gente sabe que o pessoal acessa remotamente as imagens. O microfone também é meio complicado, né? Tu trancar o áudio dos caras, teria que desconectar, tirar a bateria do celular e coisa e tal, a toda hora tu não estivesse usando e nodes do aparelho, porque é o sistema de espionagem, é o sistema tecnológico de espionagem. Até os LEDzinhos que tem no aparelho de televisão já foi denunciado que os caras conseguem espionar o que está dentro, né? Que seria uma câmera, uma mini câmera escondida dentro dos aparelhos eletrônicos que as pessoas vendem para dentro da casa. E aí tu acha que é só um LEDzinho ali que tá ligando, tá indicando que tá ligado ou não o troço, e a gente nem imagina que é uma câmera com acesso remoto de outras pessoas espionando dentro da casa. Enfim, e essa é a maneira que eles usam então para descobrir os podres dos corruptos, entendeu? Então eles vão lá, primeiro eles dão um jeito de que quem esteja através de fraudes eleitorais e tudo mais que a gente conhece, a gente sabe que não é confiável, né? Eles vão trabalhando e vão dando jeito para colocar no governo quem eles querem, quem eles sabem que são os corrompíveis. Eles sabem que são aqueles que são os gananciosos, que são os que se incrustaram na matéria, aqueles que não se importam em nada com a vida dos outros seres humanos, entende? Essas são as pessoas certas para eles manipular. Colocam eles lá dentro e eles dão a corda para eles se enforcarem. Eles vão lá e aí surgem os empresários de fora, coisa e tal, né? Pra eles fazerem a negociata deles, né, do tipo JBS, do tipo as construtoras, as propinas, como a gente tá careca de ver na televisão todos os dias. E daí então eles se deixam instaurar a palhaçada toda. Eles deixam os caras roubar, eles deixam não sei o quê, depois eles vêm com as provas, né? E vão manipulando. Então, se eles têm interesse em tirar aqueles candidatos por alguma razão ou para causar aquela instabilidade do quanto pior e melhor, eles vão jogando essas descobertas que eles fizeram, né, que na verdade eles ajudaram a causar, eles, os controladores. Então eles vão jogando isso pra mídia e coisa e tal, então o bolo todo vai crescendo e a gente vai vendo toda essa confusão e
Com isso eles têm os caras nas mãos, os que estão no governo e estão com o rabo preso. A gente sabe que todos eles estão com o rabo preso. A gente sabe que é um bando de ladrão, que eles estão roubando. A gente vê. Eles roubam explicitamente, eles roubam através das leis que eles fazem na nossa cara. Né? Na nossa cara, assim, sem a menor... Eles nos chamam de idiotas, assim, só falta eles virem com a mão e botar a bolinha vermelha no nosso nariz. Só falta isso. O resto eles já fizeram. Entendeu? E o que acontece? A gente fica na mão deles, né, dependendo das situações, porque são as nossas vidas que estão na mão deles e tal. E esses caras que são os controladores, quando eles estão no poder e eles estão com o rabo preso, eles vão lá e fazem o que os controladores quiserem que eles façam. As medidas impopulares, que nem essa, que vai causar um prejuízo enorme. Mas qual é que é o objetivo dos caras virem destruir o nosso país? O quanto pior, melhor, a causa do sofrimento, porque o sofrimento é a comida de uma espécie aí, né? Pra quem já estudou os arcontes, sabe o que eu tô falando, tá entendendo? Então, enquanto alguns ficam achando que é viagem, a gente fica olhando o nosso país, através dos nossos governantes, né? Dá passo a passo em destino a virar uma Venezuela realmente, que é o interesse dos controladores, né? Detonar com tudo, destruir o país moralmente, economicamente, né? Socialmente, fazer a população, né? Virar o caos total, que daí, né? Vira terra de ninguém e os caras vão lá e fazem o que querem. Entendeu? Então o objetivo deles é esse, eles estão conseguindo através dessas coisas que eles vêm fazendo ao longo dos tempos. Brasileiro de classe média ou abaixo, que tem que correr atrás da sua subsistência, né, da sua sobrevivência, digamos assim, sabe muito bem o que eu estou falando. Ele pode não saber nada de controladores, ele pode não saber nada de disco voador, ele sabe que o cara que ele se mata e não consegue nem sobreviver, e não consegue nem dar uma vida digna para os seus filhos. Essa realidade ele conhece bem. Ele pode não saber muito bem as causas disso aí, mas esse dia a dia ele convive e ele vive com isso aí. Enfim, é difícil, né? E outra coisa, né? Outra notícia que eu vi hoje e que mais uma pedrinha cantada pelo David Icke é quando que ele fala, então, né? Dos planos dos caras, esconder o assunto OVNI, porque junto com o OVNI vem a sabedoria das tecnologias, do que tem, que são libertárias, ou seja, vem a consciência de que somos escravos. A partir do momento que nós tivermos a consciência que somos escravos, a gente começa a clamar por liberdade. Então os controladores não querem que a humanidade saiba que é escrava, para eles não se questionarem e não pensar, não, mas eu não quero ser escravo, ninguém quer ser escravo. Mas o que é escravidão que estão falando? Então o objetivo deles, o que eles estão desesperadamente tentando fazer, é que a humanidade não descubra que é escrava, para não clamar, para não lutar pela sua liberdade. E preferem que eles continuem ignorantes e seguindo a escravidão sem perceber que são escravos. Esse é o grande negócio deles, né? Então o David Icke vem e canta todas as pedrinhas das ferramentas usadas para ele, por eles, e a gente, não, esse cara tá viajando, né? Só que até que tu vê as notícias no teu país, entendeu? Quando tu vê, que nem hoje de manhã o Ricardo Boechat falando desse aumento que o Michel Temer deu ontem, né? E do efeito que isso vai causar para os brasileiros na situação horrorosa que a gente já se encontra, isso vai piorar aí muito, né? Então vocês vão tendo noção do buraco. Não é querer ser pessimista, é a realidade que está estampada aí fora. Tá ok? Agora vamos para outro passo que realmente comprova e fica explícito de que a ideia de controle é total. Uma coisa que vai ser votada hoje, pessoal, pasmem ou não, é uma das modas que também foi atacada nos Estados Unidos, né? Algumas pessoas que são conscientes de que o sistema de educação prussiano, ele é... Não vou entrar no mérito de explicar o sistema de educação prussiano, mas é o que a gente vê aí, tá? Nas nossas universidades, nas nossas escolas e tal. Eu já fiz um programa aqui onde eu falei, a minha irmã que é diretora de escola, e a minha filha que estudava numa outra escola, que era uma escola bem conceituada, e minha irmã dava aula numa escola de estado, né? Uma escola municipal, melhor dizendo, que em tese era num bairro pobre, era para ter menos recursos, coisa e tal. E a qualidade de ensino dessa escola municipal para os pobres, muito bom, né, até nesse sentido, de repente, dessa forma. É claro que nós queríamos que todo mundo tivesse acesso à educação boa, né? Mas a minha irmã, sendo diretora dessa escola e tendo contato com a minha filha, que era aluna de uma outra escola bem conceituada lá de Caxias do Sul, ela percebeu e ficou escandalizada com a fraqueza
grandeza do ensino daquela outra escola. Tanto que essa minha irmã deu aulas de reforço de matemática para minha filha, né? Dizendo, mas que absurdo, como que uma escola dessas tem um nível de aprendizado tão baixo, né? E daí, é que ela não acredita muito nessa questão OVNI, mas senão ela ia entender fácil por que está acontecendo tudo isso aí, né? E daí ela, como diretora e sabendo do sistema de educação, ela ia entender muita coisa. Mas enfim, tudo a seu tempo, né? Quem sabe um dia. Mas enfim, gente, então assim, ó, hoje de manhã a notícia foi que nem eu tô falando, nos Estados Unidos eles têm uma parada lá que eles chamam de homeschooling, né? Esse homeschooling é simplesmente o fato de tu poder educar o teu filho na tua casa com os teus conceitos de vida, com o que tu acha que é importante pro teu filho aprender. E aqui no Brasil, alguém que defende essa postura é o Luiz Barroso, que aliás me parece, de todos, o Luiz Roberto Barroso, né, que de todos os ministros que nós temos lá, me parece o único que tem um pouco de decência, que tem uma cabeça mais ou menos no lugar, o resto me parece vendido ali, sabe? E parece que ele é o único contrário a essa questão de vetar isso aí, porque eles estão querendo vetar esse modelo de homeschooling. E gente, eu moro em Gramado, né, a região das Hortênsias, Gramado, Canela. Fiquei sabendo hoje de manhã pela televisão que aqui em Canela uma família entrou na justiça para pedir o direito de educar o filho em casa porque o filho não queria participar da escola por causa que ele não julgava adequado o sistema. A criança não gostava da aula, os pais não achavam adequado o sistema de educação que tinha lá. Entraram na justiça pedindo o direito de educá-los em casa. E o juiz daqui de Canela, que não sei qual foi, né? Mas aí tu vê que é realmente, essas são as pessoas que pensam dentro da caixinha, que não tem a menor ideia do que está acontecendo, não fazem ideia do sistema prussiano de educação, porque eles foram formados dentro desse sistema e para eles está tudo perfeito. Então como é que eles vão entender, né? É difícil, que nem o repórter, o Celso Burnier da Globo hoje de manhã dizendo, não, mas isso aí realmente é importante. Eu digo, cara, tu não sabe besteira que tu está falando. Desculpem, né? Não quero agredir nem ofender ninguém, mas enfim, porque assim, ó, a gente sabe que o sistema de educação está sendo todo direcionado a criar escravos, a doutrinar as pessoas para aprenderem a serem comandados e mandados, e ficar quietinhos e, sabe, não aprender a questionar. Ó, é só ao longo dos anos foram tiradas matérias como filosofia, então tem um monte de pensadores importantes dizendo, gente, isso está transformando a nossa qualidade de ensino veio caindo ao longo dos anos. Em vez de pensadores, a gente está fabricando nas nossas universidades aqui um monte de gente que já pega os pensamentos prontinho, mastigado, certinho, entendeu? Porque parece que é mais fácil, tu não precisa fazer tudo caminho, tu não precisa racionar, tu não precisa entender, né? Só que até que ponto pode ser positivo as verdades sendo colocadas direitinho, sem questionamento dentro da cabeça de uma população? Vocês entendem a gravidade disso? Então é isso que vai ser julgado hoje nos tribunais brasileiros aqui. E isso vai ficar na internet por muito tempo, né? Hoje nós estamos no finalzinho do mês, nós estamos quase entrando em setembro, gente. Hoje deve ser 29, 30, acho que hoje é 30, tô meio perdido no tempo, gente. Mas enfim, assim, ó, nós estamos quase entrando em setembro, ok? E hoje é quinta-feira e vai ser julgado isso aí. Então eles estão querendo tirar o direito dos pais de educar, esse negócio de educação domiciliar. Eles querem obrigar, sob o contexto de que a convivência com as outras crianças é importante, é para aprender a respeitar as diferenças. Gente, argumento fraco, balela. Quem é que disse que pela criança receber educação em casa ela vai ser privada desse tipo de convívio? Por acaso ela vai ser enclausurada na casa dela sem ter mais contato com ninguém? Ou os pais vão pegar e vão jogar livros e vão fazer lições no quarto da criança e vão dizer, agora tu não vai sair da... É claro que não, ela vai ter interação do mesmo jeito. Ela vai sair pro condomínio, ela vai ter os vizinhos que moram ali, ela tem as outras crianças. Tu entende? Não é só a escola que proporciona a vivência com outros tipos sociais. Então é balela isso aí. É balela. Se esse é o único argumento que eles têm, é totalmente questionável. Entendeu, gente? Então assim, ó, se fosse isso um plebiscito, e o pior é que provavelmente muita gente ia acabar votando pelo errado sem saber, né? Porque
não sabe o que é o sistema prussiano, não sabe que esse sistema de educação é levado a criar escravos, né? Não se deram por conta disso. Então é difícil com esses elementos, digamos assim, né? Tu não coloca tudo na tua equação, o teu resultado não dá certo. A escola é superior, assim, porque tu vê tu vê a interação, tu vê que tem que ir, coisa e tal, mas tu não sabe do que tem por trás do sistema de educação. Tu entende? Então, enquanto tu não sabe, tu não tem os elementos das coisas, né, o teu raciocínio final, ele fica distorcido, ele fica inválido. Porque tu tá fazendo uma conta, mas tu não tá colocando todos os fatores. É que nem tu quisesse que fechasse a conta, né? Matemática, do teu final do mês, de quanto tu gasta, com quanto tu recebe, só que tem um monte de coisa que tu não tá colocando na tua conta. Não, peraí, mas eu esqueci de colocar aqui que não é só comida e escola, eu também tenho vestuário, eu tenho a passagem do ônibus, eu tenho a gasolina, eu tenho a internet, eu tenho... Putz, esqueci de colocar, né, a televisão a cabo, esqueci... Tu entende? Ou seja, se tu não coloca todos os elementos realmente ali, a conta não fecha no final. E é isso que acontece. Então, não só na questão da educação, como tudo que nos cerca. A gente não tem todos os elementos, porque muitas coisas não são escondidas, então a gente soma só com os elementos que estão visíveis pra gente. A nossa conta do final do mês não vai fechar. Vocês conseguem entender a alusão que eu estou fazendo de um assunto e de outro? De que quando a gente não tem a informação, se tu não coloca todas as contas que tu gasta certinho, não vai fechar lá no final do mês, né? Porque está faltando informação. É a mesma coisa. Enquanto as pessoas não souberem o que acontece do governo mundial, a questão OVNI, a questão espiritual, não sei o que, nós não temos todos os elementos para colocar na nossa equação. Não vai fechar a conta do final. Não vai fechar a conta. E a gente vai ficar, sabe, que nem cachorro correndo atrás do rabinho aqui, ó, dá volta, volta, volta e nunca sai do lugar. Então, pessoal, tá na nossa cara, tá acontecendo. Eu não queria ser pessimista, mas nós estamos caminhando a passos largos para uma situação desesperadora. O Brasil está, eu vejo sério risco de se tornar uma Venezuela a longo prazo, né? Do jeito que está indo. Foi comentado hoje que o Brasil já está, sabe, na beira do precipício. Nós estamos na beirinha do precipício. Parece que ontem o presidente Temer deu um passo à frente. Porque com essa lei que ele aprovou, né, tu vê um monte de governo, de município, já não tem mais recurso para investir. Nós estamos vendo professor sem receber, nós estamos vendo sistema de saúde sem nada, sem atendimento, porque não tem seringa, porque não tem cama, porque não tem produto para lavar o chão, porque não tem papel higiênico para pôr no banheiro, porque não tem grana para comprar luva de cirurgia, então os caras estão lavando as luvas e reaproveitando, né? Apareceu uma reportagem onde uma mulher levava os produtos de limpeza de casa para poder limpar o ambiente de trabalho dela. Então, assim, é horrível, absurdo como nós estamos. Eu tô falando da situação que nós estamos. Aí os caras estão só tomando atitude que vai piorar isso a longo prazo. Então, assim, ó, mas a gente então, qual é que é a solução para nós sair disso tudo? A nossa solução é ficarmos zen, é a gente conseguir botar a nossa cabeça, né, num foco positivo, é a gente conseguir pensar, é a gente... Ok, quem consegue ficar zen, positivo, sem saber se vai ter dinheiro para pagar, para comprar comida no mês que vem, para pagar o aluguel, a escola do filho e por aí afora? Tu entende? Quem é que vai conseguir ficar zen, né, e pensar positivo e otimista se tu sai para casa para trabalhar e não sabe se vai voltar por causa do jeito que anda a violência? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então é muito fácil para alguém que tá lá, sei lá, com a burra cheia de dinheiro nesse momento, e não, mas porque tem que ser zen, porque tudo pinta, porque a vida, né, ótimo, perfeito, mas o que nós vamos fazer até chegar nisso aí? O que fazer para atingir esse estado zen? Como é que tu faz, né, para ajudar todas essas pessoas que estão ao teu redor e que não sabem do que está acontecendo e que tá vendo essa massa toda caminhando, né, para um final trágico, gente. Então, assim, ó, fiquem ligados no que está acontecendo, gente. Não é querer ser pessimista, mas é a realidade que se discutindo aqui na frente. Quanto antes vocês descobrirem a questão OVNI, façam que nem eu. Eu só queria saber se tinha vida fora da Terra, só isso. E a gente descobre tudo isso que está, né, a questão econômica, a questão social, a questão religiosa, tu vê a mentiraiada que está aí, a gente vê os planos por trás dos governos de destruir, de causar sofrimento, o dividir para conquistar.
Tá, pessoal, então assim, ó, e o pior é quando tu vê tudo isso e tu tá vendo o que tá acontecendo, assim, ó, tu viu o que aconteceu em outros países, tu vê a situação que está naquele país e tu vê que teu país está caminhando certinho pro mesmo lado. E aí, o que a gente pode fazer, né? Ser esperançoso, ficar zen? Eu quero ficar zen. Eu quero ser positivo. É fácil? É possível nesse contexto que a gente está inserido? Me perdoem por não ser um portador de excelentes notícias nessa ocasião. Mas força, meus amigos, força para todos nós, que a gente tem que tirar de algum lugar, mas eu ainda não sei direito de onde. Valeu, gente, me perdoem pelo desânimo. Beijo.